Olá, mulheres! Bom dia a todas! Saudações em Cristo de sua amiga que vos fala, Rosana Pimentel. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa jornada de 40 dias, compartilhando com vocês diariamente um pouco de nossas reflexões extraídas do livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Pois bem, estamos no 15º dia dessa jornada e eu já quero apresentar a você o tema de hoje. Anote aí, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Que tema lindo, não é? Tomaremos como pano de fundo as palavras de Paulo em Romanos 12:5, que nos diz que Cristo nos fez um corpo conectados uns aos outros. Também 1 João 3, versículo 1, o autor afirma: como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha só, dentro dessa temática, o autor Rick Warren destaca que fomos criados para ser parte integrante da família de Deus, desfrutando de bons relacionamentos com os nossos irmãos, ou seja, com os outros crentes. Então, toda a Bíblia mostra Deus caminhando na história de seu povo e observamos que o desejo de Deus qual era? Era que o seu povo formasse com ele uma grande família espiritual, uma família para amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Então nós fazemos parte de uma família que Deus mesmo planejou, arquitetou para dividir conosco tudo o que ele possui. Então, você trata os seus irmãos espirituais como membros da família de Deus? Olha só, vejam, quando colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai e nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e nossas irmãs. E a igreja se torna uma grande família. A família de Deus inclui todos os crentes, do passado, do presente e até do futuro. Isso mesmo. Sabe os nossos irmãos em Cristo? Então, nós formamos com eles uma família espiritual onde Deus é o nosso Pai. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos podem ser chamados filhos de Deus, pois é. A única forma de entrar nessa família de Deus é nascendo novamente, é experimentando o milagre do renascimento. Você se torna parte da família humana aqui na Terra no seu nascimento. Você ganha um pai, uma mãe, irmãos, toda uma família ao nascer. Mas quando você entrega sua vida a Jesus Cristo, você se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Então, olha que maravilha, né? Fazer parte de uma família onde Deus é o nosso Pai. Vejam, 1 Pedro 1,3 diz que Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Então, o convite para sermos parte dessa família é universal. Independe da raça, nacionalidade, cor, etnia, idioma, não importa, mas existe uma condição. Qual é? É a fé em Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus Cristo para fazer parte desta família. A Bíblia diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, a sua família espiritual é muito mais importante do que a sua família física. Sabe por quê? Porque a segunda irá durar para sempre. As nossas famílias aqui na Terra, pai, mãe, né, netos, então filhos. Como é importante essa família, porque são dádivas de Deus para nós, não é? Mas a nossa família física
Na verdade, é uma família temporária. Frequentemente, algumas famílias são rompidas pelo divórcio, a distância, a velhice e até mesmo a morte. Mas dentro da família espiritual, não. E quando eu falo de família espiritual, eu estou falando do nosso relacionamento enquanto irmãos, o nosso relacionamento com outros crentes. Este relacionamento irá continuar pela eternidade afora. Então é uma união muito mais forte, é muito mais forte do que um laço de parentesco, um laço de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, Paulo rompia em louvores e ele dizia: eu caio de joelhos, eu rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns já estão lá em cima no céu, outros estão aqui embaixo na terra, mas Paulo já se considerava parte dessa grande família de Deus. E você pode até mesmo me fazer uma pergunta: quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus? Existem benefícios? E eu digo para você que sim. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, você já recebeu alguns presentes. Por exemplo, o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e olha só, também uma herança da família. Se somos filhos de Deus, somos participantes de sua herança. A Bíblia diz em Gálatas que por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiro de Deus. Que coisa linda! Vejam só, Paulo disse: eu quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que Deus tem dado a vocês. O que exatamente abrange essa herança? Olha que interessante, essa herança abrange muitas coisas. Em primeiro lugar, nós seremos levados para estar com Deus para sempre. Isso já faz parte da herança. Em segundo lugar, nós seremos completamente transformados em um corpo incorruptível e de glória para sermos como Cristo é. Em terceiro lugar, seremos livres de toda dor, de todo sofrimento e morte. E em quarto lugar, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. E em quinto lugar, seremos levados para participar da glória de Cristo. Gente, que herança maravilhosa, não é? Então você é muito mais rico do que você pensa. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,4 que Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos e esta herança está guardada no céu para nós, para vocês. É uma herança pura e incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. Então, isto significa que a nossa herança é eterna, é inestimável, pura, perpétua e protegida por Deus. Ei, esta herança ninguém pode tirá-la de você, ela não pode ser destruída pela guerra, ela não pode ser destruída por uma crise econômica, por um desastre natural, não. É por esta herança eterna e não por sua aposentadoria que você deveria estar ansioso e se esforçando. Quantas pessoas trabalham, esperando um dia se aposentar, não é? Mas veja, esta herança eterna, aguardada por nós, é muito mais edificante esperar nela do que uma aposentadoria terrena. Paulo diz que tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. E olha que herança maravilhosa, não é? Vejam só, a Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Olha que coisa, né? Coisa linda. O próprio Jesus, ele nos chama assim, irmãos e irmãs,
porque fazemos parte da família de Deus. E por Jesus tê-lo feito santo, Deus, ele tem orgulho de você. As palavras de Jesus, elas são inequívocas. A Bíblia mostra que Jesus, ao estender as mãos para os discípulos, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ser incluído na família de Deus é a maior honra, o maior privilégio que você pode receber. Não há nada que se compare a isso. Então, sempre que você se sentir desprezado, ignorado, inseguro ou insignificante, lembre-se daquele a quem você pertence. Lembre-se que você tem uma família. Você pertence à família de Deus. Então, você pode dizer isso, que você faz parte dessa família? Você se sente integrante da família de Deus? Muito bem, então eu quero deixar para você no dia de hoje um tema para reflexão. Vamos lá? O tema é: fui moldado para pertencer à família de Deus. Quero deixar também um versículo para memorizar que está em Efésios 1:15. E por último, uma pergunta para você meditar hoje. Anote aí. Como começar a tratar os outros crentes como membros da minha família? Então, anote e responda para você mesmo. Muito bem, chegamos ao final dessa reflexão e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado. Deus abençoe o teu lar, tua casa, tua vida, em nome de Jesus.